Rádio Voz dos Moriz. Música demais. Ritmo informativo. Música e informação na Rádio Voz dos Moriz com Pedro Henriques. Ritmo informativo, sempre atualizado com as últimas notícias. Olá, boa tarde. São neste momento 5 horas e 5 minutos. Temos aqui já o convidado especial, mais um candidato à Estado-Freguesia de Cortegaça, o Paulo Bregaria. Agradecer já a sua presença. Paulo Bregaria, que é o candidato do Agir a Cortegaça. Paulo, gostaria primeiro, obviamente, de saudar a sua presença e que falasse aos ouvintes um pouco sobre o seu percurso até hoje, o seu percurso profissional e associativo. Ora, muito boa tarde. E eu tenho que agradecer à Rádio Voz dos Moriz e à Rádio Voz dos Moriz e Cortegaça, porque tem um vasto auditório em Cortegaça que não pode ser menosprezado, o convite para aqui estar. E eu julgo que a esmagadora maioria das pessoas de Cortegaça me conhecem e sabem mais ou menos o meu percurso profissional. Eu fico até um bocadinho, às vezes fico um bocadinho constrangido, porque não queria que pensassem que eu que sou um super-homem, que sou o Special One, embora efetivamente, quando me comparo com os outros candidatos, realmente pareço quase o Special One. Eu sou licenciado em Administração e Gestão de Empresas, tenho uma pós-graduação em Negócios Internacionais, tenho uma pós-graduação em Manutenção Industrial pela Faculdade de Economia de Coimbra. Falo, fruto dos sítios por onde passei e onde trabalhei, falo fluentemente, além do português, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano. Estive na Alemanha, estive em França, estive em Itália, estive na Argélia, estive em Angola, portanto tenho um conhecimento vasto das realidades de vários países e até de vários continentes e acho que chegou a hora de olhar para dentro e de vir para Cortegaça, fazer Cortegaça crescer. E essa minha vontade indómita fez com que eu me candidatasse. Eu vejo os outros candidatos quase que como se fossem constrangidos a dizer: eu fui obrigado, depois de muita reflexão, depois de muita gente a dizer vai. Então, eu decidi candidatar-me. Eu não fiz nada disso. Eu, quando assisti a uma Assembleia de Freguesia em que foi desanexada uma parte da nossa mata do Bussaquinho, quando eu vi que o Bussaquinho estava em perigo, eu disse: eu tenho que avançar. Se é para isto, não, isto não pode ser. E eu tenho que avançar. E avancei, com toda a naturalidade, sem precisar que ninguém me dissesse. A seguir é que eu fui buscar os apoios. Paulo, pronto, já vai falar da questão do ambiente. Eu sei que é polémica, é controversa a questão do parque, do Bussaquinho, daquela zona do Bussaquinho e do Pinhal do Ovar, da desafetação florestal. Mas pedir ainda, como é que vê agentes de Cortegaça, nesta introdução, como é que vê o povo de Cortegaça? O povo de Cortegaça é um povo espetacular. Nós somos quase como aquela aldeia dos gauleses. Os cortegacenses, eles podem até quebrar, mas não vergam. Sabem exatamente o que querem, sabem o que é melhor para a sua terra. Um cortegacense não verga. Repare, nós temos em Cortegaça, apesar de todas as vicissitudes e apesar de todas as transformações, nós temos a segunda maior associação de viajantes do país. A maior associação de vendedores de viajantes é em Vizela. A segunda maior é em Cortegaça. E foi feita pelos cortegacenses e para os cortegacenses, para todos aqueles seus associados que, fruto de um azar na vida, tiveram um acidente, deixaram de poder trabalhar, morreram, para que os seus descendentes pudessem ter os estudos pagos, pudessem ter a saúde paga até à maioridade. Isto é um ato de um coração de quem tem um coração enorme. E só em Cortegaça é que nós encontramos isto. Ou seja, a hospitalidade e a proatividade do povo de Cortegaça, então aqui a seu destaque que dá o carinho também do povo perante os visitantes. E o empreendedorismo. E eu aqui tenho que juntar Esmoriz, porque Cortegaça e Esmoriz fazem parte de uma grande mole.
Nós não podemos estar nem de costas voltadas, nem um contra uns com os outros. E nós somos dois irmãos. E os irmãos às vezes dão-se melhor, outras vezes não se dão tão bem. Mas nós somos dois irmãos. E a família não se deita fora. E nós, efetivamente, ao longo dos últimos anos, nós fomos construindo laços entre famílias de Cortegaça e de Esmoriz que não podem ser deitados fora. Repare, em Cortegaça e Esmoriz, 50% das cordas produzidas na Europa eram feitas aqui. Esmoriz e Cortegaça, sim. Esmoriz e Cortegaça. Nós estamos a ver um país pequeno, nós estamos a ver uma Europa grande e nós estamos a ver o Concelho de Ovar e o norte do Concelho de Ovar a contarem metade da Europa em termos de produção de cordas. Não é coisa pouca. Não é coisa. Isto é um empreendedorismo fabuloso. Total. Fabuloso. Já falou da questão do ambiente, que foi uma das razões que o levaram a apresentar com uma candidatura. Obviamente terá sido convidado também pelo Agir, salvo o erro a assumir. Sim. Eu acho que uma candidatura autárquica é uma candidatura de pessoas, não é uma candidatura de partidos. Se uma candidatura de partidos não funciona, é porque as pessoas são obrigadas a estarem naquela lista por causa de pertencerem a um grupo. Eu quis ter total liberdade para escolher os melhores. E por isso é que nos 4 primeiros lugares temos um gestor, temos um advogado, temos um engenheiro e temos uma escriturária. Sim, pode ser os nomes deles, se quiser. Sim, nós temos o Pedro Rola, que é advogado, nós temos o Miguel Violas, que é engenheiro, e nós temos a Rafaela, que é escriturária. Portanto, depois temos pessoas com outras sensibilidades. Mas quando comparamos mais uma vez com as outras listas, nós somos uma lista eclética, com pessoas de todo Cortegaça e com todas as sensibilidades. E, na altura, decidiu avançar pela questão do ambiente, foi uma das razões? Foi, se calhar, a principal ou havia mais razões? Essa foi a mola. Essa foi a mola que me fez olhar para Cortegaça com outros olhos. Mas depois existiram outros motivos. E eu posso, muito rapidamente, elencar alguns. Por exemplo, Cortegaça está cheio de mato em tudo quanto é rua. A limpeza urbana não funciona. E porquê é que a limpeza urbana não funciona? Como é que a limpeza urbana pode funcionar se nós não temos sequer um trator? Se a Junta de Freguesia vendeu o seu trator? Não dá. Então, mas se nós não temos trator, se nós não temos pessoas, se nós não fazemos a limpeza urbana, alguma coisa tem que ser feito. Então, eu vou cimentar os passeios, que é para que este problema deixe de existir. Se nós tivermos os passeios cimentados, nós estamos com uma terra bonita, nós estamos com uma terra limpa. Ninguém merece a terra no estado em que está. Quando me vem falar de continuidade, de estar em boas mãos, estas mãos podem ser boas, mas não é para a limpeza. Porque, efetivamente, a limpeza está uma lástima. Mas tem outras coisas. Cortegaça, tal como Esmoriz, Cortegaça envelheceu. A população de Cortegaça envelheceu. Quando eu andava na escola primária, havia 12 professoras. 12 professoras. Neste momento há 4. Vejam quanto é que Cortegaça andou para trás. Por um lado, pela questão da habitação. E por outro lado, porque não conseguiram. As pessoas não têm condições para viverem em Cortegaça. Envelheceram. Quando nós deixamos de ter um hospital com consultas e valências em Ovar e passamos a ter que ir a Santa Maria da Feira, eu não acho que isso seja mau. E teve para ser para Aveiro. E esteve em Aveiro durante 2 meses. Mas o problema é que é preciso que a Junta de Freguesia arranje uma solução para transportar todas aquelas pessoas que não podem, que estão reformadas e não têm dinheiro, que mal têm dinheiro para os seus medicamentos. Quanto mais para andar a dar 40 euros para irem a uma consulta em Labeira das Meias, para irem tirar uma radiografia, fazer um exame a Santa Maria da Feira e depois ir à consulta a Labeira das Meias. 40 euros. Isto é incomportável. A Junta de Freguesia tem que ter uma solução para isto. Ora, se a Junta de Freguesia de Cortegaça tem um jeep à disposição do seu presidente, se eu for eleito,
eu vou trocar o Jeep, porque eu já tenho um, não preciso. Eu vou trocar o Jeep por uma ambulância para levar as pessoas ao centro de saúde, às consultas, todos aqueles necessitados, sejam reformados ou não, todas as pessoas que precisem vão ter uma solução. Ou seja, promete já a questão da carrinha, ou da ambulância, neste caso, para as pessoas que têm, obviamente, já uma idade avançada. Para transporte de doentes não urgentes, exatamente, porque para isso nós temos os bombeiros. Mas em relação ao resto, nós temos de ter uma solução. Sim, uma carrinha. Temos de ter uma solução para isso, exatamente. Na sua opinião, Paulo, qual deve ser o papel do Presidente da Junta de Freguesia junto a uma comunidade e que qualidades ele deve assumir? Um Presidente de uma Junta de Freguesia tem que ser uma pessoa com visão de futuro. Nós não podemos olhar para o presente, nós temos que ter uma visão de futuro. O que é que nós queremos para a nossa freguesia? E eu quero uma freguesia dinâmica, quero uma freguesia jovem e quero uma freguesia capaz de atrair novos habitantes, com qualidade. Eu não quero que em Cortegaça se construam os bairros como se construírem aqui em Esmoriz. É certo que eles foram úteis. Eles providenciam alojamento a muita gente e, efetivamente, eles foram úteis. E foram úteis para Esmoriz porque passou a ter muito mais eleitores, passou a receber muito mais dinheiro do Estado, do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Portanto, tiveram a sua utilidade. Mas eu quero uma habitação diferente. Eu quero que se construa um plano, que se faça um plano, preferencialmente cooperativo, na zona da Zefinha, e para isso preciso de falar com o futuro Presidente da Junta de Esmoriz, porque é um plano que vai tocar as duas freguesias e que vai abrir ali uns hectares valentes de terreno que neste momento está com eucaliptos e está abandonado, é só mato. E vamos criar ali uma zona de habitação, uma zona para moradias, uma zona nova de habitação naquele espaço. Repare que desde aqui da Avenida 29 de Março, que em Cortegaça é a Rua 13 de Maio. Sim. É de 109. A 109. Daqui até à linha do caminho de ferro, se formos a direito, e entre Cortegaça e Esmoriz só há uma rua, que é a rua que passa nas traseiras da Sicor. Dali para baixo não há mais nenhuma rua. Como é que uma freguesia, ou como é que duas freguesias, conseguem estar de costas voltadas e ter 1,5 km sem uma rua? Não faz sentido. Nós daqui para cima temos uma série de ruas. Não temos muitas, mas temos uma série de ruas. Como é que daqui para baixo temos uma? Num 1,5 km. Temos que abrir. Temos que criar ruas novas, temos que abrir. E mal nós comecemos a abrir ruas, a construção começa a aparecer. É só estarmos de acordo em relação ao tipo de construção. Sim. No que diz respeito às qualidades que o Presidente da Junta deve ter, faltou a responder essa questão, Paulo. O que é que acha, quais são as características que ele deve assumir? Tem que ser um conciliador e um dinamizador. Tem que ser uma pessoa que saiba ouvir toda a gente, que saiba ouvir os problemas das pessoas, que os coloque em primeiro lugar e que seja a primeira pessoa a tentar resolvê-los. O Presidente da Junta é a primeira pessoa a quem as pessoas, os habitantes de uma freguesia, neste caso Cortegaça, vêm pedir ajuda. Porque precisam de ir ao médico, porque precisam de construir, porque precisam de emprego, porque precisam de qualquer coisa. É aí que Cortegaça e o Presidente da Junta têm que estar presente. Na sua opinião, acredita no potencial de Cortegaça e que áreas vê com mais margem de progresso, mais margem de potencial? Mas Cortegaça, tal como Esmoriz, tem um potencial enorme. Nós sempre fomos dinâmicos e dinamizadores. Repare-se que a Junta de Cortegaça, há talvez 35 anos, começou a dinamizar uma zona industrial sul. Parecia que a zona industrial era uma coisa enorme, que nunca mais tinha fim. Neste momento já não há terrenos disponíveis. Afinal, teve fim. Temos que aumentar a zona industrial. Aumentar a zona industrial significa trazer mais empresas para Cortegaça. Mais empresas significam mais trabalho. Nós não queremos ter empresas tipo Iasac Saltano, com 3.000 nem 4.000 funcionários. Porque quando essas empresas estão em crise, são 3.000 pessoas que têm os seus postos de trabalho em risco. Nós queremos pequenas empresas. Nós queremos empresas onde as pessoas possam ser uma família. São essas as empresas que compõem o tecido empresarial que queremos ter em Cortegaça.
Ou seja, o potencial económico pode ser mais majorado na questão da Vila de Cortegaça, a zona industrial, sobretudo. Sem sombra de Pequenas dúvidas. e médias empresas mais para fazer crescer. Sim, exatamente. Exatamente. E a nível turístico também. Bom, em termos turísticos, nós tínhamos que fazer algo completamente diferente. E eu iria começar pelo Parque de Campismo. O Parque de Campismo de Cortegaça, tal como o Parque de Campismo dos Moris, na minha opinião, são maus exemplos. As pessoas podem pensar, mas um Parque de Campismo traz tanta gente e mais não sei o quê. Mas a gente que traz não gasta, se calhar, um tostão no comércio de Cortegaça nem no comércio dos Moris. E depois eu convido as pessoas a irem ao Google Earth e a pesquisarem o Parque de Campismo, a verem o Parque de Campismo por cima. E vão ver que o Parque de Campismo parece quase um bairro de lata. O Parque de Campismo está na floresta e não tem árvores. Como é que nós temos um Parque de Campismo na floresta e não termos árvores? E como é que o Presidente da Junta dos Moris, o atual, ainda se dá ao luxo de querer cortar as que existem para aumentar o Parque de Campismo? Não entendo. Em Cortegaça eu quero fazer o contrário. Eu quero transformar o Parque de Campismo num Parque de Campismo florestal. A mesma coisa que foi feita em Pedrógão. Em Pedrógão, o Parque de Campismo que existia foi todo ele consumido pelas chamas. Neste momento, dá gosto visitar o Parque de Campismo. O Parque de Campismo serve para que as pessoas que lá estão sintam o que é estar em contacto com a natureza, no meio dos pinheiros, no meio das árvores, com atividades que têm a ver ligadas à natureza. Isso é fundamental. Mudar o cariz do Parque de Campismo de Cortegaça. Paulo, e agora, a nível de projeto, já falou da carrinha. Caso seja eleito, além da carrinha para servir os reformados, as pessoas que mais necessitam, a consultas, a tudo que seja necessário, quais são os outros projetos que ainda têm neste momento em equação? E que... A rede viária é um grande projeto e depois há mais dois. Há mais dois projetos que são, na minha opinião, fundamentais. Um deles, e ainda no âmbito da rede viária, tem a ver com a construção de uma circular que vá desde a saída da A29 até à zona industrial. Nós temos praticamente um estradão aberto desde o tempo do Sr. Manuel Violas. E esse estradão que está aberto tem que ser requalificado e tem que levar todo o trânsito de pesados diretamente para a zona industrial, quer de Cortegaça, quer de Ovar, tem que ser escoado por aí. Não faz sentido que os caminhões tenham que passar pelo centro de Cortegaça para poderem ir para a zona industrial. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, esse é um dos projetos, um dos grandes projetos que nós queremos ter. Depois temos um outro projeto e isso vai contar um bocadinho com o futuro elenco dos Moris. Nós sabemos que a seguir ao Parque de Campismo dos Moris e entre os Moris e a Cabine, que existe ali uma zona muito grande. Em Cortegaça nós tínhamos em Cortegaça uma escola profissional, é a Profcor. É a Profcor, exatamente, sim. A Profcor foi ou vai ser deslocalizada para Ovar. Portanto, a Escola Profissional de Cortegaça vai passar a ser a Escola Profissional de Ovar. Acho que a Câmara Municipal tem o dever e a obrigação de lutar pela vinda de um polo universitário em parceria com a Universidade de Aveiro para aqui as nossas freguesias. E ele deveria ficar ali instalado. Era o sítio certo. Da mesma forma que nós partilhamos o Bussaquinho, nós passávamos a partilhar aquela universidade, aquele polo universitário, com cursos na área do mar. Sim. E existem projetos. Temos o secretário de Estado do Mar, que é o Salvador Malheiro, e eu não acredito que o Salvador Malheiro vá puxar este polo universitário para outro sítio que não seja Cortegaças Moris. Ou seja, ficaria sempre naquela zona mais a nascente, esse polo universitário do mar, na zona nascente entre os Moris e Cortegaça. E na zona poente entre os Moris e Cortegaça.
Sim, Poente, à beira do mar. à beira do mar, é mesmo lá em baixo. Exatamente, na zona Poente. E aliás, fabuloso. já houve esse estudo aqui até mesmo para aqui para Esmoriz, aqui em tempos, acho que na década de 90 falou-se no Instituto do Mar aqui em Esmoriz, no Instituto Superior. Só que agora há verbas, há vontade, há tudo, e temos as pessoas. Só por maldade que é que ele não vem para cá. Exatamente, é por isso uma aposta no ensino superior aqui entre Esmoriz e... Mais uma vez, Cortegaça Esmoriz tem que estar de braços dados. Sim, até porque o mar diz-lhes muito. Não é? Aconteça o que acontecer, A arte chábega, os ganhe peixeiros... quem ganhar, aconteça o que acontecer, Esmoriz e Cortegaça têm que estar em primeiro lugar. Temos que depois deixar as vaidades, os ódios, as estimações, tudo isso. Esmoriz e Cortegaça têm que estar em primeiro lugar. Mais nada. Como é que já falou da sua equipa? Lá está uma equipa qualificada, não vale a pena falar, uma equipa também com muita variedade heterogénea. Sim. Agora vamos falar de um outro tema que obviamente o levou a avançar, como já disse, a questão do ambiente. Como é que está a ver o que está acontecendo no Pinhal do Alvar com a desafetação daqueles talhões? Qual é a sua posição sobre isso? O que é que sente? Eu não tenho... Nós temos que dividir em dois. Nós não podemos querer sol na eira e chuva no naval. Portanto, nós queremos ter indústria, nós queremos que a indústria prospere, nós queremos criar postos de trabalho para que as pessoas tenham rendimento e possam aqui educar os seus filhos, e para isso nós temos que prescindir de alguma coisa. Portanto, eu não estou contra a desanexação de uma parte para que a Flex 2000 possa crescer. Agora, o que eu acho é que um presidente de Câmara com visão não iria comprar terrenos ou não iria pedir à Flex 2000 que comprasse terrenos na Malcata e que andasse lá a florestar, quando nós temos zonas para serem florestadas na nossa mata, no nosso buçaquinho, e ninguém faz nada. A contrapartida era a florestação do buçaquinho. Se forem à Praia Nova de Cortegaça, à Praia de Nossa Senhora da Nazaré, vão ver que existem clareiras, foram lá cortados imensos, uma área maluca de pinheiros. Então não se floresta? Então não se planta ali nada? Então nós vamos cortar, temos zonas, temos aquelas peladas, temos aquele espaço todo, e não se faz nada. Eu recordo-me que há 50 anos atrás, há 45 anos atrás, nós tínhamos floresta, nós tínhamos pinhal, desde o rio até ao mar. O pinhal encostava no bairro do Sal, no bairro dos pescadores, o pinhal encostava lá. E agora onde é que ele está? Então queremos cortar mais? Então nós andamos estes anos todos, estas pessoas, ficam todas muito felizes com as obras que fizeram e não plantaram um pinheiro. Então não era esta a oportunidade para plantar, para pôr alguém a plantar? Era. Este era o momento certo. Não era na Malcata, em Ovar. Nós temos muito sítio, nós temos muito por onde plantar em Alvar. Ou seja, se for eleito o Paulo Bergaria pelo agir em Cortegaça, a questão da desafetação florestal acaba, não há mais corte de talhões. Pelo contrário. Vai ser reflorestado. Exatamente. Vai ser reflorestado. Em Cortegaça, na zona de Cortegaça da minha jurisdição, só se vão cortar as árvores mortas. E tudo quanto seja a resinagem à morte vai deixar de existir. Ou seja, acaba. Promete que... A resinagem é uma coisa. À morte, resinar ao ponto do pinheiro morrer, matá-lo, comigo, não. Isso não. Para deixar bem clara essa questão. Outro tema é o Parque Ambiental do Saquinho, entre Esmoriz e Cortegaça. Também há o Buçaquinho de Cortegaça que pode também falar, porque há o Parque Ambiental do Saquinho, que é mais recente entre Esmoriz e Cortegaça, mas há o Buçaquinho Tradicional, que é ao pé do campo do Flor Grey, do Futebol Clube Cortegaça, que aí já fica 100% em Cortegaça. Sim. Qual é a sua posição? Como é que vê esses dois Buçaquinhos? O Parque Ambiental do Saquinho, se bem que é toda a mesma zona entre Esmoriz e Cortegaça, e o Buçaquinho Tradicional, que fica ao pé do campo. Nós temos que aproveitar essas zonas. Bom, o Parque Ambiental do Buçaquinho foi uma excelente ideia. Foi uma excelente ideia para aproveitar uma obra que nunca devia ter sido feita. E eu estava na Assembleia de Freguesia quando foi aprovada a construção da ETAR. Com a construção da ETAR, nós diminuímos drasticamente a nossa qualidade de vida, porque aquilo passou a ser mosquitos e mosquitos e mosquitos. E às vezes
Os fluxos eram demasiado grandes, não havia produtos químicos suficientes e então as coisas acabavam por ir diretamente para a barrinha por tratar e tínhamos as célebres interdições e bandeiras vermelhas durante o mês de agosto em Esmoriz. A ETAR desapareceu e a bandeira vermelha desapareceu também. Que estranho, não é? Realmente, lá está, eu também, obviamente, no momento, eu também fiz parte do município para a Barrinha e na altura também se queixava muito que aquela ETAR funcionava muito mal. A ETAR tem a ver com tudo quando se lá, com a tecnologia e com capacidade financeira e material para que ela funcione. Se nos faltarem os produtos químicos, se nos faltar o detergente no lava-louça, a louça vai ser com gordura. Portanto, ninguém lava bem a louça se não tiver um bom detergente. Ali é a mesma coisa. Ninguém conseguia fazer nada de jeito se realmente os produtos químicos faltassem. E depois, se faltasse também, evoluiu-se muito. E a solução que encontramos em parceria com o Espinho foi realmente a solução ideal. E soubemos transformar aquela zona, que agora está a precisar, mais uma vez, de ser mexida, de ser melhorada. Conseguimos transformar aquela zona numa zona aprazível. Como é que vê hoje o Parque Ambiental do Saquinho? Está a precisar de, por exemplo, há muitos anos atrás, quando eu estava na Crecor, há muitos anos atrás nós decidimos construir, nós, os jovens daquela altura, nós construímos ali um circuito de manutenção. Nunca mais fez nada. Era preciso refazer o circuito de manutenção. Era preciso criar no Parque Ambiental do Saquinho condições para que as famílias lá estivessem. Nós, antigamente, utilizávamos o Parque do Saquinho para fazermos o Dia da Comunidade. O Dia da Comunidade era o dia em que as famílias faziam um piquenique, em que toda a gente se conhecia, em que toda a gente cantava, em que toda a gente jogava ali umas futeboladas. Nós substituímos o Dia da Comunidade pela Feira das Barraquinhas. Isto é uma barracada. Não quer dizer que a gente não possa ter uma feira com barraquinhas, que as coletividades não estejam presentes e tudo mais. Mas uma coisa não pode substituir a outra. O Dia da Comunidade não é a Feira das Barraquinhas. Não pode ser a Feira das Barraquinhas. O Parque Ambiental do Saquinho pode servir para isso. E o Parque Ambiental do Saquinho serve para isso. Nós temos lá agora um hotel, nós temos lá um centro de alto rendimento do voleibol de praia. Sim. Temos que aumentar. Nós temos lá agora também um centro de escotismo. Sim, isso também é outra questão. Como é que vê? Fantástico, ainda não está terminado, ainda falta terminar. Portanto, digamos que... Mas tem potencial já. Muito, tem. Albergou o Acarré, que foi o 28º Sim, e o MUT. Nacional de Porto, e o MUT, que é o mais conhecido, 16º, é a primeira vez em Portugal. Exatamente, fabuloso. Foram 132 países presentes. Entre 10 a 15 mil. Gente de todo lado. Estive lá com umas meninas da Ilha Formosa. Disseram Taiwan. Eu disse Taiwan não, Formosa. A ilha foi descoberta pelos portugueses. Ele, verdade, Formosa. We are from Formosa, we are Formosa. E, ok, nós somos também da Formosa. Formosa foi descoberta por portugueses. Ou seja, o Paulo também irá apostar no centro escotista, a dinamizar eventos com os escoteiros, sim. Obviamente potenciar aquele espaço. E não só, nós temos outras coletividades em Cortegaça e eu fico muito triste porque estou a ver desaparecer a mais antiga coletividade do Cortegaça. Qual é? Que era o Clube Recreativo e Beneficente de Cortegaça. Esse clube não tem conseguido atrair jovens para as suas atividades e os mais velhinhos começam a morrer, não há novos a vir, as pessoas hoje em dia estão um bocadinho mais formatadas para o desporto e depois acabam por não estarem, digamos, tão ligadas à assistência social, que era uma das coisas que esse clube podia fazer. A assistência a todos aqueles que são os mais necessitados. Porque a assistência social não se esgota no Lar Olívia e Florindo Cantinho. Sim. E há sempre mais para potenciar. Outra questão do ambiente, e acho que esta também se calhar até é mais dramática em Cortegaça e também no Furadouro, é a questão do avanço do mar. Está a chegar mais um inverno, falou-se de um quebra-mar, ou está projetado a possibilidade de Cortegaça ter, está mesmo projetado um quebra-mar para Cortegaça. Qual é a sua posição sobre o avanço marítimo? Vai continuar eu tenho feito esta pergunta aos candidatos todos, vão continuar a pressionar o governo? Quebra-mar é a solução, sim ou não? Qual é a sua opinião, Paulo? Muito bem. Eu aí tenho que ser um bocadinho mais abrangente.
E tenho que ir mais longe e dizer que a coisa pior é a falta de memória nos povos. O rei Dom Dinis mandou plantar o Pinhal de Leiria. Não foi só porque precisava de ter árvores para fazer a expansão, para construir os barcos. O rei Dom Dinis mandou plantar o Pinhal de Leiria porque o mar estava a avançar e nós tínhamos que parar esse avanço. Nós plantamos o buçaquinho e a mata. Nós plantamos a mata para parar com o avanço do mar. Já nessa altura, nós tínhamos esse problema. E a solução naquela altura não foram fazer pardões, foi plantar árvores nos sítios onde nós agora estamos a cortar. Portanto, nós estamos a oferecer território ao mar. Agora digam-me outra coisa. Podem dizer assim, mas se calhar Ovar tem que ter o furadouro tem que ter areal, tem que se lá gastou-se lá 3 ou 4 milhões de euros com as obras e a meter lá areia. A maior parte dela já foi. E tem que ser porque aquele povo precisa ter praia e mais não sei o quê. E eu digo assim, então nós gastamos lá 3 milhões de euros em areia e obras e mais não sei o quê. E a Câmara de Ovar e o Estado, nós temos freguesias. São Vicente Pereira não tem nem água nem saneamento. A maior parte de Valga não tem água e saneamento. Então, onde é que a gente tinha que gastar o dinheiro em primeiro lugar? Era pôr areia para as pessoas que vêm de São João da Madeira e de Santa Maria da Feira poderem ir à praia, ou tínhamos que tratar dos nossos municípios? Mas afinal, o que é que está em primeiro lugar? Está tudo virado ao contrário. Eu não sou contra a construção de mais um pardão ou 2. Agora tragam-me são os estudos que suportem que a construção dos pardões efetivamente melhora e façam-nos como deve ser. O senhor Comendador Violas em Espinho tinha o mesmo problema. E durante muitos anos o mar andava ali a bater na piscina e ele era a pessoa que tinha a exploração das piscinas, e o mar batia, dava cabo daquela bodega toda, estragava as piscinas, estragava os muros. E em determinada altura ele foi ao México e viu que os fulanos no México tinham resolvido o assunto com os porões. E chegou a Espinho e disse assim, caros amigos, esqueçam, eu é que vou fazer. Posso fazer? Eu é que vou fazer. E ele mandou fazer os esporões e colocou-os lá. Alguma vez mais houve problemas em Espinho? Nessa altura Espinho até recuperou a areia ao mar. Exatamente. Espinho... Mas também é verdade que dizem que adiou o problema para Sul. Mas o problema começou antes, não foi com Espinho. O problema começou quando nós decidimos construir, por um lado, em Lessa da Palmeira, a Petrogal, na altura a Petrogal, e depois o Porto de Leixões. Quando o Porto de Leixões foi refundado, nós passamos a ter esse problema, foi automático. Sim. Mas isso é uma coisa que, se a gente tem uma ação, temos que ter uma reação. Sim. Agora temos que ter a reação certa. Nós temos que ter a reação certa. E sobre o quebra-mar, qual é a sua posição? Acha que se ele for útil, um quebra-mar, como foi feito em Espinho, venha ele. Agora estarmos a meter pedrinhas, estarmos a atear pedrinhas para o mar, isso é a mesma coisa que não resolver assunto nenhum. A gente está sempre a meter pedras, elas estão sempre a afundar e nós estamos sempre com o mesmo problema. Faça uma coisa a sério. Faça uma coisa a sério. Esta é a questão, então, vai continuar o Paulo... Até porque eu sou muito sensível a esse tipo de coisas, porque o meu bisavô foi a pessoa que meteu as rodas e trouxe os palheiros da Praia Velha para a Praia Nova. Sim, que aquilo era transportado com rodas. Exatamente. Ainda existe um desses palheiros. Foi o meu avô. António Soares da Albergaria. Foi ele que fez isso. Da mesma maneira que o outro foi o responsável, um dos responsáveis, porque isto não há só um dos responsáveis pela plantação da mata. Portanto, isto são temas que me são muito caros. Ou seja, de certa forma, se houvesse mais pinhal, o mar podia ser travado e tal questão. Completamente. Obviamente, se houvesse mais... Depois a questão dos paradões, é sempre em só para acrescentar, obviamente. É uma ajuda. Lá está. É uma ajuda. É a questão da pressão junto do governo. Vamos mudar de tema, vamos falar agora da habitação.
Já o bairro do Sal, a nível da habitação social, o Agir defende para Cortegaça, e neste caso Paulo Bergaria, se for eleito, vai continuar a apostar na habitação social em Cortegaça? Não nos mesmos moldes. Nós não queremos ter bairros como tem Esmoriz. Aliás, já nem Esmoriz quer ter os bairros que tem neste momento. Agora, eu quero ter habitação a custos controlados. Eu quero ter um projeto cooperativo liderado pela Junta de Freguesia, em que nós possamos libertar terrenos a 20, 25 mil euros para que os cortegacenses possam lá construir as suas casas. Isso eu quero. Mas são casas, não são bairros. E eu não quero bairros. Agora, quero coisas para todas as bolsas. Nós temos em Cortegaça N espaços, N áreas onde não dá para construir porque falta uma estrada. Se a Junta de Freguesia puder ser o polo dinamizador, pois claro que nós vamos abrir essa estrada para que depois esses terrenos possam ser vendidos em talhões a pessoas que venham cá de fora ou não, e que venham cá e que construam e que façam aqui as suas habilitações. Isso, nada contra. Agora, bairros, construção desordenada, é uma coisa completamente diferente daquilo que nós queremos. A saúde, como é que vê o funcionamento do posto médico de Cortegaça, da Unidade de Saúde Familiar Laços Cortegaça? Como é que tem funcionado? Bem, mal? Pode ser melhorado? Bom, tudo pode ser melhorado. Claro que nós temos aqui um centro de atendimento permanente e isso é algo impecável. Mas é preciso ser razoável. O que é que isto significa? Isto significa que se nós tivermos e temos os bombeiros voluntários de Esmoriz sempre disponíveis para transportar as pessoas ao sítio certo, para que é que eu vou estar a exigir um médico 24 horas por dia em Cortegaça se eu tenho 25 médicos 24 horas por dia durante a noite toda em Santa Maria da Feira? O que é que eu prefiro? Ter um médico generalista em Cortegaça ou ter 25 médicos na mesma hora, cada um da sua especialidade, que possam tratar uma pessoa? Para onde é que nós iríamos? Para onde é que eu levaria o meu filho se ele adoecesse? Para o sítio onde tem 25 médicos, onde tem um neurologista, onde tem um clínico geral, onde tem todas as especialidades. Não iria para um sítio onde só tem um. Portanto, vamos ser coerentes. O centro funciona bem, precisamos talvez de mais, não sei se precisamos de mais um médico, mas precisamos de mais um enfermeiro para dar outro tipo de valências, para poder dar as injeções, para poder fazer tratamentos que agora são mais difíceis, mas tudo alicerçados dentro de uma perspectiva de comunidade. Nós estamos em comunidade, nós não estamos de costas voltadas para ninguém. E ao nível das creches, das estruturas de apoio a idosos, como é que vê? Isso são outros 500. E também na área da saúde, o que é que vocês propõem? É assim. Falou da questão da carrinha, que é certamente uma ajuda para os mais idosos. Carrinha mas comunitária. Nós não podemos esquecer que temos uma escola profissional que se vai deslocalizar e temos os edifícios da antiga escola primária que estão a precisar de obras de requalificação, e temos também uma escola de pré-primária que precisa de vir para o seu lugar natural, que é o lugar junto da escola primária. Mas repare-se, nós vamos ter eleições no dia 12. Os postos eleitorais vão funcionar precisamente na escola. Não existe uma mesa de voto que tenha acessibilidade às pessoas que se apresentem, por exemplo, com uma cadeira de rodas. Não existe um sítio onde uma pessoa em cadeira de rodas possa ir votar. Essa pessoa tem que estar cá fora e tem que vir à mesa cá fora votar, para ele cá possa votar. Alguém venha? Não venha. As pessoas do Lar Cantinho, os doentes, os velhinhos, vão lá votar? Não vão. Não há condições? Não vão. Apesar da lei dizerem, mas quem é que vai votar hoje em dia numa maca? Portanto, nós tínhamos que ter um espaço onde pudéssemos ter as mesas de voto e onde as mesas de voto fossem acessíveis a todos.
Olha, se calhar no auditório de Santa Marinha, se calhar conseguimos ter ali as 4 mesas de voto a funcionar com condições melhores do que as que temos na escola primária. E, aliás, aí há algo que eu queria também dizer que me é muito grato. Eu acho que o Cortegaça precisava de ter não vou chamar de passadiços, porque as pessoas ficam logo a pensar que vamos construir umas pontes, umas coisas, e não tem a ver com isso. Mas nós tínhamos que criar a Rota dos Moinhos. Sim, o rio, falou também aqui. Sim. O rio, desde Mourão até aquela zona do pavilhão da paróquia, existiam vários moinhos. Ninguém é dono do rio. Portanto, há direitos de passagem. A Junta de Freguesia tinha que criar uma rota para que esse espaço pudesse ser aproveitado por todos. E no último moinho, que é o moinho do Passal, refazer uma praia fluvial, que já existiu. Acha que é possível fazer uma praia fluvial ao pé de... Já existiu. Só temos agora é que a desassorear, porque ela ficou assoreada. O moinho está em ruínas, portanto tinha que ser recuperado o moinho, tinha que ser desassoreado, e nós tínhamos essa possibilidade, a possibilidade de ir ao longo do rio, desde Mourão até cá abaixo, e depois chegar cá em baixo, tomar ali uma banhoca. É assim, uma praia fluvial. Isto é a Ribeira do Açude, não é? Aquela Sim. zona do Açude, que é uma zona também que ultimamente muita gente tem aproveitado para tirar fotografias, aquilo já está... Parecia que tem aqui no esquecimento, mas as pessoas voltaram a recuperar. De vez em quando reviva-se, mas é preciso ir mais longe. Fazer aquilo que nem sequer somos nós a inventar, os outros já fizeram. Na educação, agora o tema é a educação, já falou, defende que deve ser colocado aqui a poente entre Esmoriz e Cortegaça, Sim. perto da praia, o tal polo superior do mar, relacionado com o ensino de Universidade ciências marítimas. Sim. Em parceria com a Universidade de Aveiro, Tem que eventualmente. Exatamente. E depois também a questão da Escola Profissional de Cortegaça, que vai ser descasado para o Ovar. Eu, por acaso, isso não sabia. A gente até tem aqui estagiários, não sabia. Acho, então, que a educação está a perder força aqui, de certa forma, em Cortegaça. Em Cortegaça perdeu. A partir do momento em que esta junta de freguesia, inclusivamente, decidiu vender o terreno, que era o terreno que estava previsto para a construção da Escola Profissional de Cortegaça, que ficava ali embaixo à beira do Apeadeiro, relativamente próximo do Parque do Bussaquinho. A partir do momento em que decidiu vender, foi a machadada final. Nós não conseguimos reinventar. A Câmara de Ovar, também como grande dinamizadora, não conseguiu reinventar. E como o Ovar não conseguiu ter uma escola profissional, veio cá buscar uma, já feita. E efetivamente, neste caso, Cortegaça a perder para o Ovar. Sem sombra de dúvidas. Perdeu, temos que assumir isso. Ou seja, e daí já te digo que o polo superior seria uma forma de substituir esta lacuna. Exatamente, de compensar. Porque nós temos o espaço, porque temos a vontade e porque temos o mérito. Sim. Não vai ser, acho que Salvador Malheiro não vai ser contra este projeto. Também é importante dizer que outro tema é a cultura. Começamos pelo associativismo. Quais são as medidas que pretendem implementar, reforçar a cooperação? Qual é a mentalidade que vão adotar em relação às associações de Cortegaça? Reforçar a cooperação disso tudo. Nós não nos podemos impor. Acho que nenhuma junta de freguesia deve vir aqui dizer eu quero fazer isto em relação ao associativismo. Cada associação tem que tratar de si, tem que estabelecer as suas prioridades e depois tem que ter com a junta e dizer nós queremos fazer isto. Não é a junta de freguesia, tem que dizer aos reformados o que é que vocês têm que fazer. É claro que agora é muito fácil e até é muito útil pegar nos reformados todos e levá-los a dar umas voltinhas, uns passeinhos e tal, dançar aqui um foxtrot e depois aparecer nas redes sociais, fabuloso, não é? Mas acho que há outras coisas para fazer. Tem que ser as associações a dizerem o que é que querem fazer e apresentarem os projetos e a pedirem o apoio. Agora, eu sei que a Associação dos Reformados está numa sede que não é digna e que precisa de uma sede. Eu sei que isso é verdade. Então vamos lutar para dar à Associação dos Reformados a sede que ela merece. Até porque cada vez há mais reformados. Sim. Portanto, vamos lutar por isso. Muito bem. Comprometo-me em arranjar uma sede durante o meu mandato para a Associação dos Reformados. Agora, não vou ser eu que vou estar como junta de freguesia a organizar viagens a Fátima
ou um restaurante a Viseu. Isso não contem comigo. Ou seja, as associações apresentam os problemas e a Junta, na medida das suas possibilidades, tenta ver Exatamente. o que pode fazer. A nível das festividades, sei que já teve aí um olhar um pouco crítico, mas manteria então a questão da festa das coletividades, a tal festa que tem... A festa das barratinhas, isso não tenho dúvidas, iria só mudar um bocadinho, porque ela não pode coincidir com o dia da freguesia. Ou se coincidir com o dia da freguesia, tem que ser feita de uma forma diferente. Agora, não vamos perder nenhuma nem outra. Uma não pode substituir a outra, de forma absolutamente nenhuma. Depois, nós temos muitas vezes a própria Câmara Municipal de Ovar a promover mais do que uma atividade e mais do que uma freguesia no mesmo dia. Não faz sentido também. As coisas não podem ser feitas em todo o lado ao mesmo tempo. E depois, pronto, há outras coisas que tínhamos que ter em consideração. Por exemplo, nós, se ligarmos ao fim de semana a televisão, nós vamos à TVI e vemos que a TVI está a fazer uma festa popular não sei onde. E vamos à SIC e vemos que a SIC está a fazer uma festa popular também não sei onde. E nós temos aqui as nossas festas populares e ainda não conseguimos convencer nem a TVI, nem a SIC, nem a RTP a adotarem as nossas festas populares, a virem cá trazer uns artistas de renome para fazer com que os Mouris e Cortegaça estejam no número 1, no top das romarias em Portugal. Então, se eles fazem isto em Viana do Castelo, porquê é que não vão fazer em Cortegaça? Nós somos uma das maiores procissões de Portugal. Sim, as festas do mar. A festa do Nossa Senhora da Nazaré. Nossa Senhora da Nazaré, as festas do mar, efetivamente. Somos uma das maiores. Então, mas isto não tem que ser vendido, isto não tem que ser promovido de uma forma diferente. Eles também devem levar algum valor, algum custo. Pelo contrário, pagam tudo. É? É. Por acaso tinha a percepção errada. Tinha a percepção que eu tinha que se entrar com um X valor para eles virem cá. Isso mesmo também. assim, há aquela questão do retorno, obviamente. Exatamente. Olha, eu, em 1999, fui responsável pela Festa do Mar em Cortegaça. E naquela altura nós tínhamos precisamente a ideia de que não podíamos gastar muito dinheiro, senão quanto tal não chegava. Mas eu apliquei uma perspectiva diferente. Se nós tivermos um bom elenco, nós vamos poder pedir mais aos feirantes. Nós vamos vender os terreiros muito mais bem vendidos e vamos ter mais lucro. E assim foi. Nós trouxemos a Ágata, nós trouxemos o Fernando Correia Marques, nós trouxemos a Nuxa e ainda trouxemos uma outra personalidade. Ficou caríssimo. Ficou caríssimo. Mas quando fizemos as contas no fim, tivemos 2.000 contos de lucro que entregamos ao Sapatro. 2.000 contos de lucro. A festa do ano anterior tinha dado prejuízo. É a diferença. É a diferença de perspectiva, é a diferença de gestão da coisa pública. Ou seja, mais visibilidade então para a festa, então, a Festas do Mar, a Festa Nossa Senhora da Nazaré, eventualmente trazer televisão, a festa de coletividades com outro significado, mas não coincide com o dia da freguesia. E também, obviamente, não sei se o Cortegaça Vila Cintilante, aquele evento de Natal com os presépios também manteria. Sim, claro. Isso não tenho dúvidas nenhumas em manter. É uma coisa e também o Cortegaça Vila Surf, que é no verão. Sim, aí com forte apoio, digamos que há uma coletividade que organiza o Festival de Surf. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. O surf faz parte da nossa identidade já. Exatamente. E de certa forma então manteria tudo com uma mudança ou outra, mas mais visibilidade para as festas do mar, Nossa Senhora de Nazaré. Sem sombra, levar Cortegaça. Eu sou do tempo em que nós, em qualquer ponto pelo ponto mais distante, nós dizíamos eu sou de Cortegaça e toda a gente sabia onde era. Por causa da procissão Eu sou de Cortegaça e por causa dos viajantes, dos vendedores. Nós tínhamos muitos armazéns, os chamados import-export. Nós tínhamos muitos armazéns. Claro que o tempo mudou. Agora as pessoas compram na internet muitas coisas que antigamente se compravam num armazém, compravam numa viagem de distribuições como hoje, não havia os continentes, não havia nada disso. Era tudo completamente diferente. Mas a gente tinha Cortegaça como uma freguesia conhecida em todo o país. Já não é. Ao nível da economia, mas está, pronto, ele tem esse projeto e, obviamente, o Paulo, efetivamente, tem essa visão que é preciso trazer mais visibilidade às festas de Cortegaça. Sim.
A economia já falou, de certa forma, a dizer que a ampliação da zona industrial, trazer pequenas e médias empresas, também, de certa forma, o apoio ao comércio e economia local também acabou por falar na questão das festas e isso tudo, e também da habitação. Mas há um tema que é importante, que é a mobilidade. Falou já, obviamente, da necessidade de requalificação da Estrada Nacional 109, que é em Cortegaça, é a Rua 13 de Maio. Eu ia falar só pronto, pode falar um pouco mais da N109 e das ruas em geral em Cortegaça. E eu ia começar por falar da Rua 13 de Maio, porque a esmagadora maioria das pessoas pensam que a rua se chama 13 de Maio por causa de Fátima. E não é. É por causa do dia do aniversário da vila. Não. A Rua 13 de Maio é porque foi no dia 13 de Maio que a Cortegaça foi levada à categoria de concelho. Cortegaça já foi concelho. Couto municipal, sim. Concelho de Cortegaça. E foi no dia 13 de Maio. Por isso é que a rua mais importante de Cortegaça se chama Rua 13 de Maio. Porque é o top, o top de Cortegaça como entidade administrativa. Foi Couto municipal no século XIX, acho que não sei quantos anos, foi 5, 6 anos. Foi até a reforma administrativa. Realmente foram criados mais uma série deles, da mesma maneira que depois foram extintos. Houve o Couto de Cocujães. Os coutos municipais eram quase equivalentes a concelhos, de certa forma. Não ao mesmo nível de um concelho, mas eram equivalentes. Exatamente. E de maneira que foi... É precisamente por causa disso que a Rua 13 de Maio se chama Rua 13 de Maio. Agora... nós temos uma pecha que tem a ver com a mobilidade, embora seja uma mobilidade diferente, que tem a ver com o apiadeiro. O apiadeiro de Cortegaça é uma desgraça. Dizem que vão reabilitar. Vão reabilitar a linha. Vão reabilitar uma parte do apiadeiro. E as ruas? Então nós temos a rua termina, metade da rua em terra batida. É intransitável no inverno. Como é que a vila de Cortegaça tem uma das suas principais entradas em que a coisa mais visível são os caixotes do lixo, são as ervas no passeio, e é metade da rua em saibro? Não acredito. Estamos em 2025. Quer dizer, então o progresso não passa por aqui. Ou seja, na sua opinião, anda muita rua para requalificar então em Cortegaça? Essa é uma das primeiras. E eu até tenho mais do que isso, tenho uma outra proposta. Esta rua, na minha opinião, deveria ser renomeada. A Rua do Apiadeiro deveria chamar-se Rua Comendador Orlando Caldeira. Exatamente. A nível dos transportes públicos, falou obviamente também já da ferrovia, da questão de reabilitar o apiadeiro, mas a nível de autocarros, isso tudo, acha que o serviço atual da Busway, salvo erro, acho que é... A questão não tem a ver com ser suficiente. A questão tem a ver com a mobilidade de uma forma diferente. Os autocarros não estão adaptados para este serviço. O que é que isto significa? Isto significa que os autocarros não conseguem abrir as portas e permitir que uma pessoa que tem pouca mobilidade, que uma pessoa idosa consiga entrar. A pessoa tem que ser içada por alguém. Nós não podemos ter um autocarro que, com as portas abertas, tenha um degrau que fica a 40 centímetros do chão. É quase meio metro. É impossível. Não dá. Portanto, os autocarros não foram planeados para a função que exercem. Isto é o principal. Porque, de resto, nós podemos e devíamos ter mais autocarros. Devíamos ter linhas diferentes. Nós deveríamos ter aqui uma linha circular que fosse do centro de Cortegaça até à Praia de Cortegaça, passasse para a Praia dos Moris, viesse da Praia dos Moris até ao centro dos Moris, Gondesende, e depois voltar para o Largo das Praças em Cortegaça e tornar a descer. Nós devíamos ter aqui uma linha destas. Esta é que era a linha que nos iria dar a mobilidade que precisamos. Paulo, agora estamos mesmo a chegar ao fim. Em jeito de despedida, eu obviamente desafio todos os candidatos. Qual era a mensagem final que gostaria de deixar aos eleitores de Cortegaça, aos ouvintes, neste caso de Cortegaça, para que votem no Agir, na sua candidatura à Junta de Freguesia de Cortegaça? Eu julgo que nós somos a equipa mais bem preparada. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E eu não vou dizer mal de quem lá está. Sou muito amigo do Sérgio Vicente. Acho que os 40 anos da elevação de Cortegaça à vila poderiam ter sido comemorados de uma forma diferente. Ele tem um fotógrafo que só vê para um lado.
de maneira que a maior parte das pessoas que não lhe interessava não foram fotografadas, mas é uma pessoa empenhada, é um cortegacense de gema, é meu amigo, não vou dizer mal a ninguém, mas está na altura de mudar, está na altura de agir de uma forma diferente. E eu queria aproveitar esta oportunidade para lhe oferecer uma t-shirt da nossa campanha, precisamente. Sim, obrigado Paulo. Agir por Cortegaça, Sim. pela floresta, do rio até ao mar. Ou seja, foi o que motivou. Obrigado, Paulo. A gente, obviamente, é uma situação assim singular. Também é verdade que já deixaram cá, obviamente, folhetos e tudo, e a gente agradece, e canetas, e obviamente é uma cortesia que a gente agradece, embora a gente sempre mantenha a imparcialidade, tem que ser. Como lógico. tem que ser, claro. E, ou seja, é este então o apelo final, o do Paulo Albergaria, então, a dizer que Vamos agir à altura para de mudar, de certa forma, e no sentido de haver uma nova mentalidade, uma nova visão sobre Cortegaça, é aquilo que defende. Exatamente, para Cortegaça ter um progresso, ter futuro. Obrigado, Paulo. Foi um prazer, então, ter aqui o Paulo Albergaria, que, então, avança pelo agir à candidatura da Junta de Freguesia de Cortegaça. Foi uma honra tê-lo aqui. Vamos já, de seguida, regressar à emissão. Não se esqueça que as entrevistas prosseguirão